Olá pessoal, um abraço para vocês. Aula do nosso dia 28 sendo gravada. Espero que todos estejam bem. Lembretes, continue me enviando resumo das aulas, continue me enviando o trabalho de pesquisa que foi solicitado, pelo menos até esse início do mês de maio. Tá bom? Não esqueçam de identificar o nome de vocês. Muitos não estão colocando o nome de vocês nos trabalhos e dos resumos. Por favor, coloquem o nome. Ok? Muito bom. Na aula anterior, retomando alguns assuntos, aula anterior nós abordamos alguns aspectos importantes relacionados às questões das representações sociais, imagens que fazem parte do processo de socialização do ser humano, ou seja, desse ser que vive em sociedade. Abordei também um aspecto bastante interessante nos dias atuais, mas que ele é antigo, a questão da invisibilidade social, que é um tema muito amplo, um tema em que nós, via de regras, acompanhamos, seja no noticiário, seja na leitura de algum artigo jornalístico, enfim, as divisões sociais, a estratificação social, a questão da riqueza, da pobreza, a questão do indivíduo que ele vive, existe, todos veem, mas não os enxerga. É a questão da invisibilidade social. Um exemplo disso, por exemplo, é quantos mendigos existem na cidade de São Paulo. De vez em quando alguém diz um número aí, mas qual é a condição deles? É muito fácil dar números. Então nós temos aí uma responsabilidade muito grande no sentido de identificar e saber os motivos pelos quais uma sociedade como a nossa, onde existe riqueza, mas que ela é muito mal dividida. Então a invisibilidade social é um meio de podermos classificar, vamos dizer assim, pessoas. Não? Isso é muito importante para a gente entender. Por exemplo, quando eu ouço, e a crítica que eu faço, o americano quando diz que não tem problema, nós vamos ter uma epidemia, começa agora, e provavelmente vão morrer aí 5 mil, 10 mil pessoas. Isso é um absurdo abordar essa questão. Que morra uma pessoa, isso é uma questão de não enxergar, que morra o outro, não morra nós, que o outro sofra, não nós. Então isso diz respeito à invisibilidade social, no meu modo de ver. É evidente que a própria psicologia social tem suas limitações, como foi abordado, mas também falamos a respeito das formas de pensamento e construção da realidade, ou seja, é o homem, como eu disse várias vezes, repito, é o homem quem transforma, quem modifica a sua realidade, a sua condição social. O processo de interação de objetivos comuns também é fundamental e vai por aí afora. Ok, gente? Com relação só para resgatar imagens. Uma sociedade também vive das suas imagens. E não é imagem de televisão, de programas de televisão. Não é isso. Não é o Big Brother, não. Falamos em mais, são os simbolismos, os heróis, aqueles que ressaltam a importância de uma cultura. Exemplo, para a gente não esquecer, Ayrton Senna, por exemplo, Tiradentes, agora recentemente no feriado. Nós temos nossos atores, por exemplo, nós temos os nossos museus, nós temos as nossas pinacotecas, nós temos as festas folclóricas, isso tudo são meios, maneiras, imagens que fazem com que nós possamos identificar a nossa cultura, a nossa sociedade. Então somos isso, somos identificados como uma cultura, um povo feliz, como dizem muitos europeus, o brasileiro é um povo muito feliz, não é? Então isso é uma forma de caracterizar a imagem da nossa sociedade, ok? Vamos abordar hoje a questão da comunicação. Há tempos atrás, ou décadas atrás, tínhamos lá um programa chamado do Chacrinha, chamado Quem Não Comunica, Assista no Bico, coisa do gênero. Era interessante.
Ou seja, a comunicação ela é necessária e ela é muito antiga. Comunicar significa avisar alguém, entrar em contato com alguém através de sinais, através de sons e vai por aí afora. Ela reflete também o quanto uma sociedade está evoluída. Vamos lá. Todo mundo aqui já assistiu àqueles filmes de Bang Bang dos Estados Unidos, tal, que os índios se comunicavam através da fumaça. Faziam uma fogueira, pegavam tecido, um couro de algum animal e fazia sinais de fumaça. E eles interpretavam aqueles sinais de fumaça. Muito divertido. Na África, pelo menos até onde eu posso identificar, eles batiam os tambores e eles se comunicavam através das tribos, se comunicavam tipo globalização. E olha, muitos mais meios, maneiras que o ser humano encontrou de se comunicar. Na verdade, a ideia é que a comunicação reflete a maneira como as pessoas elas se relacionam. Vocês se comunicam com os amigos de várias maneiras. Hoje nós temos o celular, antigamente nós tínhamos as cartas, né? O amigo viajava, morava um pouco mais longe, te mandava a cartinha, o famoso telegrama e vai por aí afora. São meios que as pessoas encontram para entrar em contato uma com a outra, né? Ora, quando nós vivemos numa sociedade democrática, isso é muito importante agora abordar, nós temos a liberdade de manifestarmos nossa maneira de pensar, abordando até um tema um pouco mais anterior. Nós temos a liberdade de expressar o pensamento, nós temos a liberdade de dizer o que estamos sentindo, não? Em uma sociedade totalitária, em uma sociedade onde são, digamos, censurados algumas atitudes, alguns atos, aí sim eu não tenho a liberdade. Então vamos ver um exemplo que eu vi recentemente, só para dar ilustrado. Nós temos liberdade de nos comunicar com outras pessoas de outros países através, por exemplo, da nossa internet. Né? Hoje a tecnologia está muito avançada nesse sentido. Entretanto, se nós formos olhar a Coreia do Norte, só para ilustrar, segundo o que pude acompanhar num documentário, é extremamente proibido de sair, conversar com alguém fora de lá, não importa a maneira como. As pessoas têm direitos reduzidíssimos para poder se comunicar, ou seja, se relacionar. Isso deixa bem claro que num regime ditatorial, um regime autoritário, as pessoas não têm a liberdade, e não só de comunicação. Eu tenho certeza que as pessoas seguem apenas aquilo que é permitido. Então, há uma restrição na maneira de ser, na maneira de se manifestar num regime totalitário, como é, por exemplo, a Coreia do Norte. Tivemos a União Soviética, a Rússia propriamente, que também passou por um processo bastante interessante. Não é? Então, a comunicação é fundamental nesse sentido, de que é uma das maneiras, uma das formas que uma sociedade diz como ela está estruturada, como ela atende e entende o seu cidadão, no sentido de permitir a ele desenvolver todas as suas habilidades. Ou seja, como as pessoas se relacionam. Isso é uma comunicação. Tudo bem? Aqui vou fazer uma abordagem muito interessante com relação ao cerceamento que envolve representações sociais, seja na forma de imagens ou comunicação. Pode causar no indivíduo certo vazio psicológico, isso é uma consideração minha. Emocional, por exemplo. O que é um vazio emocional? É aquela pessoa que não consegue olhar nem para si mesma, grosso modo seria, ela não consegue entender nem ela mesma, porque ela não tem o reflexo do que vai, eu chamo de eco, né? Essa pessoa tenta se relacionar, tenta se comunicar, mas não tem um reflexo
mas às vezes é ela própria não está conseguindo se perceber. Aí é uma questão de a gente poder discutir mais adiante esse conceito aí. E é uma abordagem do próprio Rollo May, né, onde o homem tem a sensação de parte, de referencial da existência do eu. Ele precisa perceber que ele existe para poder se relacionar com o outro. E no meu modo de ver, relacionar significa estou me comunicando com alguém, né? Esse indivíduo ele precisa ter noção da sua real existência. Isso basicamente é quando o indivíduo não consegue compreender a sua existência. E infelizmente vamos cair no conceito de invisibilidade social, quando nós abordamos pessoas que se perderam por alguma razão, em função de droga, em função de alcoolismo, em função até de decepções, as pessoas abandonam a sua maneira de viver e passam a viver de uma maneira muito marginal. Essas pessoas necessitam de apoio e de ajuda, porém elas próprias já não têm mais a confiança em si mesmas, né? Essas pessoas já não têm mais a autoconfiança para agir e se relacionar. Então elas vivem à margem. E a contrapartida talvez seja até que ponto o Estado, vamos falar de políticas sociais, até que ponto o Estado trabalha com essa questão. Como a gente pode observar, a psicologia ela não vai resolver o problema do indivíduo propriamente, ela encaminha. Então, na psicologia social, basicamente se estuda as condições em que o indivíduo está vivendo numa sociedade, aquele indivíduo enquanto cidadão, enquanto pessoa, né, semelhante a nós, e quais as condições que ele está atuando, está vivendo, enfim, e como pode ser ajudado, seja no contexto médico, por exemplo, vamos chamar de equipe multiprofissional, que é uma coisa muito rara nesse nosso país aqui, se eu identifico algo, vamos ilustrar aqui a psicologia social, faz toda uma abordagem de uma condição de um determinado grupo. Vamos imaginar isso. A condição social, a condição socioeconômica. Então, vai lá uma equipe de sociólogos e psicólogos, uma equipe multiprofissional, e ali define que uma das formas de ajudar esse grupo é fazendo um trabalho assistencial no sentido médico. Então, todos devem passar por exame médico, que tem um problema médico, um problema de uma doença comum em toda essa comunidade. Aí vai o psicólogo atuar no sentido de entender o comportamento daquelas pessoas, o sociólogo acompanha como são as relações entre eles, enfim, há uma equipe muito profissional. Mas veja, a psicologia social ela simplesmente vai, detecta, investiga e depois repassa isso para que possa se fazer um trabalho mais aprofundado, mais verticalizado no sentido de atendimento a essa população. Ok, gente? Então, é nesse sentido que eu digo que a psicologia ela pode ajudar, não só a social, aí eu abro um pouco esse nosso leque de atuação da psicologia, como trabalhar o grupo, né? Ou trabalhar na área da educação, enfim, onde a psicologia tem uma ramificação de atuação, ou seja, tem uma especialização, ok? Então, eu creio muito que essa proposta do Rollo May, onde o homem às vezes tem a sensação que de perda do seu referencial existencial, ou seja, o seu eu, ele se perde. Então, as pessoas se perdem em si mesmas. Isso é um risco relativamente grande, ok? Alguns aspectos agora que eu quero abordar também, com relação a papéis, ou seja, a comunicação, os símbolos, né, o que nós temos de simbolismos, mas qual é o nosso papel? Como funciona? Como é que a psicologia social, como é que a própria sociologia trabalha a questão dos papéis sociais, não? Então vamos lá. O papel da família, falávamos de grupo social até então. O que faz a família, então, em termos? Qual é o papel da família? Primeiro, dissemos que a família é a menor célula de uma sociedade, ok? Tá, fechado.
Mas qual é o papel dela? O papel dela é manter a sociedade através dos seus descendentes, por exemplo. E o que é manter essa sociedade com seus valores, suas regras, seus padrões de comportamento? É a forma como se educam os filhos. Então, aqui nós podemos abrir uma discussão bastante calorosa e agradável. Como é a educação dos nossos jovens hoje? Pela família, ok? Quando eu digo formação psicossocial. Então tá. Como o indivíduo hoje está sendo educado por uma família. Vejamos os exemplos que nós temos. Como é a relação professor-aluno? Só para ilustrar. Hoje em dia, não há respeito, não há compreensão. E muitos pais dizem, não, meus filhos vão para a escola, já jovenzinhos vão para a escola, e é o professor que tem que educar as crianças. Não, o professor leva conhecimento, não educação. Isso é muito importante deixar claro. Nós temos, e na condição de professores, muitos de vocês algum dia provavelmente poderão estar inclusos num corpo docente, com quase certeza, porque as possibilidades vão surgir. E aí, vocês vão educar o filho de alguém ou vocês vão passar conhecimento para o filho de alguém? Não é? É o mesmo, vamos ilustrar aqui. Uma pessoa que faz atendimento psicopedagógico, atende crianças, por exemplo, vocês vão ver futuramente também alguma disciplina, em que a mãe diz assim para a psicoterapeuta lá do filho, a senhora tem que educar meu filho porque ele fala muito palavrão. Vamos imaginar isso. Peraí, a questão de educar a psicoterapeuta, ele vai conversar com essa criança para entender o motivo de tanto palavrão, o motivo de um comportamento de rebeldia, o motivo de comportamento A ou B. Ok, então ele vai trabalhar, mas quem é que educa? E aí é que entra uma questão. Alguns pais educam na base da porrada, da pancada, da surra, da punição física. Não é? Outros pais, entre aspas mais modernos, educam com a punição emocional. Não é? Ou seja, será que o diálogo existe nesses casos? Será que a relação pais e filhos, por exemplo, no sentido de se comunicarem, há um diálogo? O diálogo hoje é muito empobrecido nas famílias, infelizmente. Então o papel da família, aqui é uma crítica que eu faço, se perdeu bastante, não é? O papel da família, ele hoje, na nossa realidade, eu não sei, em alguns países, salvo alguns países mais a norte da Europa, Noruega, a Suécia, aquela região nórdica, lá, creio eu, tendo em vista uma sociedade um pouco mais antiga e estruturada, parece-me que lá as relações, a forma como as famílias são estruturadas, a própria sociedade é estruturada, parece-me que as pessoas têm uma condição de saúde mental muito mais adequada, muito mais elaborada. E aqui, no nosso caso, estamos longe disso, não? Então, a origem de todos os problemas talvez seja na família, onde os pais, às vezes, se justificam em não ter tempo em função de ter que trabalhar, então não tem tempo de ficar com os filhos. Ora, é preciso repensar, então, essa questão social. Né? É preciso repensar a contribuição da psicologia social, meios, caminhos, maneiras de se poder, por exemplo, unir essa família. Eu vou ilustrar para vocês bem rapidamente um trabalho que fiz na outra universidade. Um tema, inclusive, é a invisibilidade social, né? Em que eu tinha como proposta um trabalho nesse sentido, de aos domingos, por exemplo, algumas escolas, principalmente na periferia onde eu dei aula, no bairro onde pude atuar, e propor que havia um encontro de professores, quem se colocasse à disposição, evidentemente, os pais e os filhos que fossem ter atividades dentro do próprio ambiente escolar. Claro, uma escola que tivesse uma infraestrutura que desse condições. E ali haveria uma integração entre eles. Ora, me disseram que aquilo não funcionaria.
Eu não diria que não funcionaria, eu diria que era um laboratório para a gente poder ter uma ideia de como as relações estão hoje e quais caminhos a gente poderia encontrar para solucionar essas questões. Não existem. É muito raro hoje em dia se ver filhos de pais conversando, dialogando, com raríssimas exceções. Então, isso preocupa, né? E isso está relacionado à formação do cidadão, né? Está relacionado à maneira como esse indivíduo está sendo preparado para assumir seus papéis dentro de um sistema social. Então, repito, família é fundamental porque ela é que dá o primeiro passo para construir o cidadão, né? E isso reflete de um jeito negativo quando nós vemos, por exemplo, a população carcerária desse país, aqui só para dar uma ilustrada, quando nós vemos a qualidade do ensino hoje no Brasil, o ranking que nós estamos em termos educacionais. E veja, isso tudo reflete como está a nossa estrutura em termos de relacionamento interpessoal e busca de solução dos nossos referenciais sociais. Como a psicologia pode atuar aí, né? Um outro dado importante, qual é o papel da sociedade aí? Nós vivemos em eterno conflito das políticas sociais. Ora pode, ora não pode, ora deve, ora não deve. Ou seja, vivemos um turbilhão de incertezas quando falamos que a sociedade ela tem por obrigação também contribuir com a formação do cidadão. Ou seja, esse indivíduo ele precisa ter a orientação. Olha só a ordem das coisas, talvez possa estar enganado, mas a ordem é: o indivíduo no contexto familiar, ele inicia sua jornada de vida até o ingresso na escola, ele é educado pelos pais, ele é orientado pelos pais, ele recebe as primeiras orientações de como ser alguém, ser uma identidade social, já desde o berço, desde de pequeno, né? Que nós chamamos de primeira socialização. São os pais dando a educação adequada para os filhos. Com o ingresso dele na escola, ele já parte para uma segunda socialização. E assim, o papel da sociedade até então é tutelá-lo e dar a ele todas as condições básicas necessárias para ele se tornar um cidadão de bem. Não é? Então, essa é uma das propostas que uma sociedade estruturada e equilibrada deve ter. Mas, infelizmente, nós não temos essa maneira, essa forma de dar ao cidadão, de construir um cidadão mais equilibrado, mais justo, mais consciente, né? Nós temos uma sociedade enviesada, com um viés sociológico bastante acentuado, onde nós, infelizmente, temos uma estratificação social muito acentuada, né? A distância entre ricos e pobres nesse nosso Brasil é muito grande, né? Nós temos uma classe média também bastante estratificada, onde eu tenho classe média A mais alta, a média mais baixa. Então, é preciso repensar um pouco como a psicologia social pode contribuir aí, seja na esfera de grupos sociais, uma atuação, um trabalho mais, como é que eu posso dizer, um trabalho um pouco mais intenso com relação a grupos sociais, isso já se perdeu há muito tempo, bem como trabalhar a questão da formação do indivíduo enquanto cidadão para o conhecimento, para ter uma profissão, para ter uma atividade profissional, para aí sim ele reproduzir o que diz a própria história humana. Ele vai construir a família dele, ele vai criar condições para ter uma família e, consequentemente, ter seus filhos. Então, o papel da sociedade imagino de uma maneira bastante simples, a sociedade ela dá ao indivíduo as condições para ele sobreviver, para ele viver de uma maneira adequada, uma maneira equilibrada, e ao mesmo tempo essa forma de viver, essa maneira equilibrada de poder atuar dentro de um contexto social, contribui para que a sociedade vá se modernizando constantemente, vá evoluindo constantemente.
se nós observarmos as crises, os problemas de ordem social pelo mundo, isso em termos históricos, fez com que a própria humanidade chegasse no ponto que chegou. Só que vivemos ainda períodos bastante críticos, não? Em termos de resolução de problemas humanos. Não é? Nós temos uma pobreza muito acentuada no mundo, nós temos doenças curáveis que podem ser curadas, mas que infelizmente há um descaso. Eu volto na questão da invisibilidade social, por exemplo. Ok? Uma outra proposta importante que nós temos que pensar é a questão da aprendizagem. Voltamos à questão do quem ensina, né? Que são os pais que educam e ensinam os primeiros passos para uma vida social. E depois, dentro do processo de aprendizagem, nós temos a aprendizagem na escola. E aí eu quero abordar uma questão que talvez fuja um pouquinho, que é a questão da forma como as pessoas aprendem. Uma aprendizagem sistemática e maneira sistemática, na qual o indivíduo também aprende, o indivíduo também se comunica. Então, vocês mesmos, na idade agora de adolescentes, vocês, vez por outra, se encontram com os amigos e vão aí para uma balada, vão para formar grupos para bater papo, para tomar sua cervejinha, enfim. Alguns tomam suco, né, porque não bebem. Se reúnem e vão falar a respeito dos mais variados temas, não? E à medida que conversam, aprende-se, porque um colega leu, um colega assistiu, um colega teve acesso a uma determinada informação e ele repassa essa informação para se discutir naquele grupo. Olha como é interessante esse processo de aprendizagem também. É o aprendizado informal, é aquele que ocorre de uma maneira natural, de uma maneira fortuita, numa oportunidade, né? Às vezes o pessoal sai para um passeio, olha só, sai para fazer um tour, pegar uma cidade de interior aí para fazer turismo, por exemplo. Não importa se você faz psicologia, arquitetura, pouco importa. Sai para fazer um tour e vai conhecer a cidade. Qual é a surpresa desse processo de aprendizagem? Sabe, eu passo a ter conhecimento sobre, então eu chamo de conhecimento horizontal. As pessoas precisam ter conhecimento do todo, não simplesmente um conhecimento específico, então eu vou viver daquilo. A sociedade não pode aceitar esse tipo de comportamento de um profissional, de um cidadão. Ele tem o comportamento, profissionalmente falando, ele tem que ter o conhecimento dele em termos de profissão, mas ele também precisa ter o conhecimento horizontal no sentido de conhecimento da sua realidade, do seu mundo. Não é? O que eu tenho observado às vezes, e isso me chama a atenção, é que tem muita gente que não tem noção alguma, por exemplo, da história desse nosso país aqui. Não é? Não tem o mínimo de conhecimento do que são as regiões do país, os acontecimentos, a história de algumas regiões, por exemplo. Não? Então, isso me chama a atenção. Não tem que ter profundos conhecimentos, mas deve, no mínimo, conhecer em parte do que foi esse país para você ter noção de que é ser cidadão. A questão de cidadania é um tema amplo que a gente pode discutir quando for possível. E nesse ponto, gente, quando eu falo de aprendizagem sistemática e aprendizagem formal e informal, eu falo da questão da empatia. Então eu tenho os amigos que se reúnem por afinidade. E ali discutem, ali criticam, ali falam, ali resolvem ter os conhecimentos necessários e importantes para se tornarem cidadãos, para ter o conhecimento. E, gente, aqui entre nós, o conhecimento dá prazer. Eu posso garantir para vocês que ter conhecimento, adquirir o conhecimento, quando você encontra as respostas, que você entende o que está acontecendo, é muito prazeroso. É de um prazer imenso você acabar de entender qual é o processo, qual é a história, o que aconteceu. É prazeroso demais, posso garantir para vocês, ok? Então, a partir daí, gente, nós podemos observar o quanto esse processo, símbolos, imagens, a comunicação, a maneira como essa sociedade é dinâmica, implica em todo um processo que envolve a formação do cidadão, ok?
E outra coisa, e os grupos, como provavelmente ficou claro nessa nossa aula, a, a importância dos grupos sociais, gente, sejam eles desde a origem na família até o grupo de idosos. Vamos ultrapassar a jornada de vida. Como é importante o grupo de idosos, que eu quero também abordar mais adiante, essa questão de grupos sociais até lá, né? E acredito que é a partir daí que vocês vão entender o papel, a importância da psicologia social desde a sua origem quando chegou no Brasil, ok? Um tema que nós vamos também, mais nas próximas aulas, também abordar a importância da psicologia no Brasil, né? Gente, espero ter podido contribuir com vocês nessa nossa aula. Repetindo, esta aula eu vou encaminhar para vocês o roteiro dessa aula, tá bom? Eu vou encaminhar para vocês o material que eu tenho disponível no máximo até segunda-feira. Essa aula também vou encaminhar, hoje já vou gravá-la, né? E espero que todos na terça-feira entrem em contato. Possivelmente, eu quero aqui conversando com o professor Paulo, eu devo entrar na primeira aula já com todos. Vou repetir, conversando com o professor Paulo, a turma de primeiro, segundo e terceiro semestre vão entrar comigo na primeira aula. Ok? Então, nós vamos ter aula e daí sim, no segundo horário, será com o professor Paulo na disciplina que ele tem para com vocês. Porque na terça-feira a gente faz aquela dobradinha, ele vai para uma sala, eu vou para outra, né, exemplificando, eu vou no terceiro semestre, no primeiro horário, e depois vou para o primeiro semestre, segundo semestre, na outra turma. E ele inverte isso. Então, até lá nós vamos definir, a princípio está fechado, que eu entraria no primeiro horário e ele no segundo horário. Então, a princípio é isso. Se houver mudança, nós vamos manter contato, eu mesmo comprometo a manter contato com vocês. Ok, gente? Se cuidem, cuidado com os problemas que a gente tem aí dessa pandemia e muita saúde para vocês, tá bom? Até, abraço.